Hebreus capítulo 3. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 15. Pela primeira e única vez nas Escrituras, Jesus recebeu o título de apóstolo. Como alguém que deixa sua própria vontade de lado, Cristo veio e cumpriu fielmente a sua missão conforme a vontade de seu Pai. Sendo o superior e incomparável apóstolo, preparou a primeira formação de apóstolos que, seguindo o seu exemplo, renunciaram à própria vida por amor ao Evangelho que creram e abraçaram. Crer na Palavra de Deus e em Cristo consiste em seguir os passos de Jesus, assim como ele andou sobre as pegadas de Deus. João capítulo 15, versículo 10. A expressão santos irmãos indica o cuidado e o amor do autor para com os judeus cristãos, a fim de deixar claro que o seu objetivo não era feri-los, mas orientá-los quanto ao perigo de sustentar uma religião cerimonialista, tradicional, mas nada relacional. A consideração e o respeito por Moisés e suas leis eram elevados acima da honra que deveria ser dada ao legislador divino. O recado do autor foi mais ou menos o seguinte: Ei, vocês que foram separados para habitar no céu, considerem com muita atenção a obra realizada por Cristo na terra e a obra que agora ele realiza no céu. Ele não disse: observem as obras de Moisés ou de Abraão ou de outro patriarca, mas colocou em ordem os papéis que estavam sendo invertidos. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, Cristo, porém, como filho em sua casa. Cristo e sua palavra devem compor o fundamento de nossa fé. Construir a casa sobre esta rocha, a qual casa somos nós, será a nossa única segurança frente à derradeira tempestade que se aproxima. Tal fundamento possui um significado que Jesus mesmo descreveu. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Tiago complementou este pensamento ao dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Ouvir e praticar são as duas ações que se fundem no plano da salvação. Precisamos compreender as palavras que Jesus dirigiu aos seus conterrâneos judeus. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 5, versículos 46 a 47. Ora, Jesus estava falando aos homens que se diziam fiéis cumpridores da lei de Deus e dos estatutos dados a Moisés. Como, pois, Jesus afirmou que eles não criam nos escritos de Moisés? Ao citar o exemplo da rebelião de Israel no deserto, o autor revelou o verdadeiro significado do que seja crer conforme a Bíblia. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ao igualar a desobediência à incredulidade, o autor não abriu um precedente à salvação pelas obras, mas em que a salvação sempre redunda em boas obras, as obras do Espírito Santo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A humanidade tem enganado a si mesma ao resistir à voz de um Consolador que está prestes a encerrar a sua missão nesta terra. E o engano do pecado enrijece o coração até que se torne insensível
a voz do Espírito Santo. A resposta de Paulo ao carcereiro romano, portanto, não foi uma frase de efeito apenas, mas uma firme decisão que pode definir o nosso destino eterno. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Aquele que veio engrandecer a lei e fazê-la gloriosa, Isaías capítulo 42, versículo 21, está reunindo seus últimos e fiéis servos, cuja vida está edificada sobre a rocha, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Homens e mulheres que, como o salmista, possam exclamar: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, versículo 97. Servos fiéis de Deus, cuja obediência exale o bom perfume de Cristo e não o legalismo de um fariseu, porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Deseja ser um fiel servo de Cristo? Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a viver como ele viveu, tornando-se obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E logo a recompensa virá. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, fiéis servos de Jesus. Rosana Garcia Barros.